Thaís Hered está aqui para ajudar a entender a expectativa dos empresários para esta viagem. E será que dessa vez o alívio vem, Thaís? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Boa tarde a todos. Olha, a minha percepção, Naka, é de que, ao mesmo tempo que existe um otimismo cauteloso, mas realista, né? Por quê? Baseado no quê? Baseado na percepção de que, finalmente, o Brasil vai ter uma reunião, como a gente costuma dizer na diplomacia, em alto nível, né, com aqueles representantes dos governos que são os maiores representantes, acima deles apenas o presidente da República. Então, quando a gente ouve até três ministros do Brasil, Geraldo Alckmin, que é também vice-presidente, o que dá ainda mais peso na participação brasileira, Fernando Haddad e Mauro Vieira, e do lado de lá, Marco Rubio e provavelmente o Grier, qual é o primeiro nome dele? Esqueci. Meu Deus! Afe Maria. É curtinho. É curtinho o primeiro nome, a gente já checa aqui, que é o representante comercial dos Estados Unidos. Já é uma boa notícia, né? Jameson Grier. O que chama a atenção, e aí está para o lado da cautela. Então, ok, vamos ter reuniões com alto escalão. O que chama a atenção é um certo desconforto, mesmo compreendendo que não haveria espaço para um grande anúncio depois do encontro entre Lula e Trump. Há um certo desconforto do porquê o Trump já não teria anunciado uma suspensão, por exemplo, né? Já que o Brasil realmente entrou na pauta, por que não, como ele fez com outros países, por que não anunciar uma suspensão, né? Suspende os 40% para qualquer coisa. Dá tempo da turma dar uma desovada. Olha, em 2 semanas a turma consegue dar uma desovada em muita coisa que ficou parada aqui. Perecível não, mas máquinas e equipamentos com alto valor agregado consegue fazer. Móveis. Né? Móveis e tal. Então, porque para essa turma não tem desvio de comércio. É muito difícil. Né? A gente já explicou aqui, uma máquina, um equipamento é feito de acordo com as especificações da legislação americana. Na Europa é outra legislação, é outro detalhe, né? Você não consegue mudar de destino de uma hora para outra, tem uma construção para isso. Então, o desconforto está nessa do porquê que não, sabe, havia espaço para uma suspensão. Não havia espaço para um grande anúncio, mas havia espaço para uma suspensão, né? O Trump fez o grande sinal de dizer, quero falar com Lula, vou falar com Lula, falou, elogiou, falou de novo, né? Então, partiu dele esse grande sinal. Por isso é que o desconforto existe, porque assim, se ele fez isso tudo, por que ele não deu? O que está segurando os Estados Unidos de agir como agiu com os outros países? Ninguém tem essa resposta, mas é um desconforto. Ainda assim, há essa expectativa de aumento da lista de exceções para café e carne, coisas que a gente vem repetindo aqui esse tempo todo. No caso dos minerais raros, né, o presidente Lula diz, olha, como a gente viu ali da nossa apuração, se não tiver transferência de tecnologia, eu não quero falar e tal, ele está certo, né? A troca precisa ser uma troca em que o valor do que o Brasil entrega, né, para os Estados Unidos, que é gigante, seja também, volte também para o Brasil. E a transferência de tecnologia é uma delas, né? Agora, a gente precisa botar bastante os pezinhos no chão aqui para imaginar o seguinte, Naka. O empresariado todo quer que avance para um acordo comercial. Terras raras é uma possibilidade. Mas hoje, dezembro, janeiro, ano que vem, agosto do ano que vem, fevereiro de 2027, tem muita coisa para acontecer. Todo o planejamento de quem exporta para os Estados Unidos para 1 ano e meio para frente, pelo menos, está pronto. Qualquer acordo comercial que envolva terras raras e efetivamente aconteça alguma coisa, vai levar de 2 a 5 anos. Para começar a dar dinheiro, para começar a entrar em operação, depois de tudo instalado, depois de toda a regulação, o que pode, o que não pode, quem quer, quem não quer, quem quer investir, quem não quer, nós estamos falando aqui num horizonte de 5 a 10 anos. Então, assim,
a gente volta para aquela primeira dúvida, desde antes de qualquer sinalização de que os governos se falariam. Qual a estratégia do governo? Mas eles não vão falar, porque tem que... É um segredo do negócio não falar. Não fala mesmo, não, mas há uma dúvida se há de verdade, né? Uma estratégia de pensamento de longo prazo, porque quando as terras raras, os minerais raros estiverem sendo produzidos ou extraídos de maneira relevante do Brasil, ninguém dessa turma que está no governo hoje, talvez nem nós aqui, pelo menos, eu com certeza não estarei, nós não estaremos mais aqui, né? Eu vou estar viva, viu, gente? Não pensa não. Mas nós não estaremos mais aqui, porque vai levar muitos anos, né? Então, o desconforto está nessa coisa dos Estados Unidos de entender, o que está pegando? Por que os caras não anunciam? Talvez seja uma oportunidade para entender se, de fato, o Palácio do Planalto vai colocar cartas na mesa, já que essa expressão que Trump gosta, que são cartas pensando numa vitória do Brasil, ou se são cartas pensando numa vitória deste governo. Porque é possível negociar com os Estados Unidos pensando na eleição do ano que vem. Óbvio. E aí, se vierem estas cartas, provavelmente Trump vai reagir à altura, né? Eu achei interessante você dizer isso pelo seguinte, né? Olha só, minha gente, o Brasil está em modo campanha. O governo federal está em modo campanha. Assumidamente, é para 2026 que se olha, né? Então, também não vamos ser ingênuos de achar que vai haver uma grande concertação de Estado, né, pelo Brasil. Não dá nem tempo para isso, né? Então, assim, o governo está em modo campanha. Essa é uma realidade. A segunda coisa é que, de novo, né, é extremamente complexa qualquer negociação nesse sentido. E ela fica ainda mais complexa quando a gente adiciona aqui, não o ego do presidente Lula, todo presidente tem um eguinho, né? Mas o ego gigantesco de Donald Trump, porque você está dizendo, é vitória para o Lula ou é vitória para o Brasil? A primeira vitória que tem que estar na mesa é a de Donald Trump. Mas o que é vitória para Donald Trump? Ninguém consegue saber direito. Se tem uma coisa que o Brasil, uma carta que o Brasil tem para jogar e que vai comprar uma briga grande aqui dentro, mas que pode, de alguma forma, abrir uma porta para os Estados Unidos, é baixar o etanol. O etanol pode ser uma boa. Reclamação antiga, né? Reclamação antiga. E só para fechar, Naca, assim, de realista para prático objetivo que está acontecendo hoje nessa negociação é que promessa de conversas, disposição de negociação, abertura de diálogo em alto nível, com reuniões sendo marcadas. Para isso tudo, a gente tem que depositar toda a nossa expectativa positiva e tal, e entender o que vai acontecer. Mas, na real, mesmo o que está rolando é a sessão 301, específica contra o Brasil, que vai de 25 de março a PIX, meio ambiente, enfim, tem de tudo misturado ali, a Big Techs, e a sessão 232, que tem a ver com aço, alumínio, enfim, que é para o mundo inteiro. Então, está aqui desenhada minimamente a complexidade dessa situação. Então, otimismo cauteloso, alguns desconfortos, mas apoio a essa negociação.